Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seller, eu sou procurador do município e professor da aprovação PGE. Estou aqui para falar com você sobre direito civil, mas de uma forma rápida, objetiva e direta ao ponto. Então, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. O tema de hoje é plano de eficácia dos negócios jurídicos. Então, tema importante para a sua prova e com uma alta incidência também. Perfeito? Então, direto ao ponto, plano de eficácia dos negócios jurídicos. Olha, a gente deve aqui inicialmente lembrar da famosa escada pontiana, né? A escada que tem os degraus, os planos do negócio jurídico, idealizada por Pontes de Miranda. Então, no seu primeiro degrau, Pontes de Miranda lembrava que nos negócios jurídicos existe o plano de existência. Então, para o negócio jurídico existir, ele deve ter um agente, um objeto, uma forma e uma vontade. Perfeito? Já passando para o segundo degrau, o plano de validade, o negócio jurídico deve ter agente capaz, então nada mais é do que adjetivar esses substantivos ditos anteriormente. O agente tem que ser capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade livre ou não viciada. Por fim, no terceiro degrau, temos o plano de eficácia, tem as consequências do negócio jurídico. E lá encontramos os elementos acidentais do negócio jurídico, ou seja, aqueles que não são essenciais. Né? Então, lembramos lá do termo, do encargo e da condição. Perfeito? Então, nesse plano, nós vamos estudar a condição, o termo e o encargo, que são os elementos acidentais ou não essenciais do negócio jurídico. Então, o modo ou encargo, começando por ele, que são apenas dois artigos ali no Código Civil, 136 e 137. O encargo, pessoal, nada mais é do que um fardo, um gravame, um ônus estipulado ali por mera liberalidade das partes, né, em um negócio jurídico. Então, normalmente, negócios jurídicos gratuitos, como a doação, por exemplo, né, uma parte impõe à outra um ônus, um fardo, um gravame. Vejamos lá a redação do artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Isso é bem importante, pessoal, que vamos diferenciar o modo, o encargo ali, dos outros elementos acidentais, né? No caso aqui do encargo, ele não vai suspender nem a aquisição e nem o direito. Então, nada mais é do que um fardo estipulado ali para a outra parte. Um exemplo clássico, né? Uma pessoa quer doar uma fazenda para outra e fala, eu estou te doando, mas eu quero que a todo mês, durante 12 meses, você doe aí 5 cestas básicas para uma instituição de caridade. Então, perceba, ele ali já tem a aquisição da propriedade, ele já pode exercer o seu direito sobre aquela propriedade, mas ele tem um encargo. Né? Então, durante os 12 meses, ele tem que doar essas cestas básicas. Perfeito? Pessoal, e no 137, para já encerrarmos aí o modo ou o encargo, considere-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Então, dou essa fazenda para você, mas você tem que ir até a Lua. Né? Assim, lógico que é possível ir à Lua, mas não naquela situação. É raríssimo você conseguir ir até a Lua. Então, pode ser considerado aí um encargo impossível. Então, vai ser considerado não escrito, salvo se constituir o motivo dessa liberalidade, né? Então, nesse caso, vai invalidar o negócio jurídico. Ele não vai ser considerado não escrito, esse encargo impossível. Se constituir um motivo determinante da liberalidade, vai ser um caso de invalidade do negócio jurídico. Perfeito? Então, mais uma vez, a regra é que o encargo não vai suspender nem a aquisição do direito, nem o seu exercício. Perfeito? Então, já passamos para outro elemento acidental, que é a condição. Esse aqui, um pouco mais complexo, com mais peculiaridades. Tá bom? Então, o que é a condição, pessoal? Que é um elemento acidental do negócio jurídico. É um acontecimento futuro e incerto. Isso também é importante para diferenciarmos lá do termo. Então, condição é um acontecimento futuro e incerto, que vai suspender a condição suspensiva ou vai resolver, na condição resolutiva, a eficácia jurídica do negócio. Perfeito? Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal,
a condição não pode ser determinada por lei. Tá? A condição não é determinada por lei, ela vai ser sempre convencionada, estipulada entre as partes, certo? Veremos isso lá no artigo 121 do Código Civil. Então, não pode ter uma determinação legal da condição, ela é sempre convencionada. Perfeito? Tema interessante aqui da condição é: a morte é uma condição? Perceba, a condição não é um acontecimento futuro e incerto. É uma das poucas certezas, talvez a única certeza que temos, é que iremos morrer algum dia. Então, a morte, em regra, não é uma condição, porque ela é certa, né? E a condição é um acontecimento futuro e incerto. Mas perceba, ela pode ser uma condição, sim, se for estabelecida dentro de um prazo no qual deva ocorrer. Então, olha, a condição é que tal pessoa faleça até 2030. Então, como você limitou o período, você sabe que já não se tem mais uma certeza se desses 5 anos, certeza da morte, mas em 5 anos já não é tão certo. Aí sim a morte pode ser sim considerada uma condição, mas a regra é que não é por ela ser certa. Perfeito? Seguindo, então, vamos classificar a condição. Possui diversas classificações. Pode ser quanto ao modo de atuação, os seus efeitos, pode ser quanto à sua origem, pode ser quanto à sua licitude, se lícitas ou ilícitas, quanto à sua possibilidade, se possível ou impossível. Então, vamos aqui destrinchar cada classificação da condição. Então, primeiro, quanto ao modo de atuação, a condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Tá? Então, na condição suspensiva, esse acontecimento futuro incerto vai suspender o início da eficácia do negócio jurídico. Então, enquanto não ocorrer aquela condição, o negócio não vai ter nenhuma eficácia. Por exemplo, vou doar um carro quando você se casar. Então, até você se casar, aquele negócio não tem eficácia nenhuma. Ela sequer começou, está suspenso ali. Então, aquela eficácia do negócio jurídico. E no caso da resolutiva, já começa ali imediatamente a ter a eficácia e depois a eficácia acaba. Por exemplo, você vai receber uma renda até passar no concurso público. Então, perceba, já imediatamente vai começar a receber a renda e assim que passar no concurso, que aconteceu a condição resolutiva, essa renda vai acabar. Então, vai acabar essa eficácia jurídica desse negócio. Então, perceba, quando a condição for suspensiva, vamos lembrar do se. Vou doar um carro se você se casar. Já na resolutiva, enquanto você vai receber a mesada, enquanto não passar no concurso. Perfeito? Então, pessoal, vemos lá no artigo 125 do Código Civil que a condição suspensiva, se ela não se implementar, as partes não vão adquirir nenhum direito, e as obrigações decorrentes daquele negócio. Nada vai acontecer até que a condição aconteça, uma vez que ela vai suspender a aquisição desses direitos. Perfeito? Passando para outra classificação das condições, temos a classificação quanto à origem. Ela pode ser causal, pode ser potestativa, pode ser mista. No causal, refere-se a um acontecimento da natureza. Então, vou doar uma casa para você se chover. É uma classificação quanto à origem causal, dependendo de um acontecimento da natureza. Já a potestativa refere à vontade de uma parte. E aí na potestativa a gente pode dividir ela em simplesmente potestativa, ou meramente potestativa, e puramente potestativa. No caso da letra A aqui, pessoal, simplesmente ou meramente potestativa, depende da vontade de uma pessoa, mas a vontade do outro também. Então, vou dar um carro a você se você cantar amanhã. Perceba, eu vou dar um carro, a minha vontade, se você cantar amanhã. Então, depende da sua vontade de cantar. Essa é a condição potestativa, tá? Simplesmente ou meramente potestativa. Já puramente potestativa, só tem a vontade de um. Dou o carro se eu quiser. Tá? Então, é o puro arbítrio de apenas uma das partes. Depois nós vamos ver as consequências disso aí. E passando para a condição mista, quando junta as duas coisas, a vontade de uma das partes e a vontade de um terceiro, então eu vou doar R$10.000 a você se você constituir uma sociedade com meu irmão.
E Flávio Tartucci diz também que essa classificação de condição mista pode ser com a vontade mais fato natural. Então, vou dar um carro a você se você cantar amanhã e se estiver chovendo. Então, fato natural, que é o fato da natureza, que é a chuva, mais a minha vontade de dar um carro, mais a sua vontade de cantar amanhã. Então, seria aqui uma condição mista, né, dizendo lá a respeito de uma classificação quanto à sua origem. E quanto à licitude, as condições podem ser lícitas ou ilícitas. Né? De acordo com o artigo 122 do Código Civil, a condição lícita é aquela não contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Já a ilícita vai contrariar, sim, a lei, a ordem pública ou os bons costumes. Por exemplo, matar alguém. Então, vou doar um carro a você se você matar alguém. É uma condição ilícita, certo? Também pode ser considerada ilícita as condições perplexas ou puramente potestativas. Falamos agora de puramente potestativas, aquela do livre-arbítrio, de uma parte, dou o carro se você quiser. Isso pode ser considerado uma condição ilícita. E também a perplexa. O que é aquela perplexa? Contraditória. Olha, eu vou doar um apartamento a você, vou alugar um apartamento a você, mas você não pode morar lá. Então, perceba, é uma condição perplexa. Ele está alugando para mim com a condição de eu não morar lá, então não faz muito sentido se eu não posso sublocar, fazer nada. Então, essa é uma condição perplexa que também é considerada ilícita. Perfeito? Está lá no artigo 122. Então, são lícitas as condições contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes, e as condições que, né, entre as condições de defesa se incluem as que privarem de todo o efeito do negócio jurídico, ou se sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes, puramente potestativa. Perfeito? Então, pessoal, seguindo aí, temos a condição promíscua, também importante para a sua prova, é a condição que nasce potestativa, né, e se impossibilita por um fato superveniente. Então, primeiro, ela é simplesmente potestativa. Então, é possível, não é considerada ilícita. Mas depois, por algum motivo, ela se torna sem efeito. É um exemplo. No caso do jogador que recebe 1 milhão, se fosse eleito o melhor jogador, mas acaba quebrando a perna. Então, ela é simplesmente potestativa, depende da vontade de um, né, que vou doar 1 milhão, e do outro de ser o melhor jogador, né, tem que fazer a parte dele ali, mas ele quebra a perna. E aí? Então, a partir desse fato superveniente, o negócio jurídico vai se tornar sem efeito, porque vai ser difícil ali. Difícil, né? Impossível ele se tornar o melhor jogador do campeonato com a perna quebrada. Então, isso é considerado uma condição promíscua. Perfeito? E no caso lá do do artigo 123 do Código Civil, pessoal, né, sabemos aqui, estamos falando do plano de eficácia do negócio jurídico. Então, a condição, em regra, está no plano de eficácia. Mas no caso do 123, essa condição é deslocada para o plano de validade. O negócio vai ser invalidado. Veja a redação do artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos e lhes são subordinados. Então, você vê que a condição aqui está passando para o plano de validade, o segundo degrau da escala kantiana. E quando que isso acontece? Quando as condições físicas ou juridicamente impossíveis forem suspensivas. Então, como ela vai juridicamente impossível, ela não vai acontecer, não vai ter aquisição de direito nem exercício, porque ela vai ser suspensiva, ela não vai acontecer. Certo? Também as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita vão invalidar o negócio jurídico, que era contrário aos bons costumes, contrário à lei, né? Enfim, já falamos sobre isso. E as condições incompreensíveis ou contraditórias também irão invalidar o negócio jurídico. Perfeito? Pessoal, então a última classificação da condição quanto à possibilidade. Ela pode ser possível ou impossível. Possível pode ocorrer no plano fático ou no plano jurídico. E impossível aquela que não pode ocorrer no plano fático ou jurídico. E se for suspensivo, o negócio será nulo. Certo? Falamos sobre isso. Perfeito? E para finalizar esse plano de eficácia, falamos sobre o encargo, que é aquele fardo, aquele ônus, aquele gravame. Falamos também da condição e todas as suas classificações. E para finalizar, temos o termo previsto lá nos artigos 131 a 135 do Código Civil. Então, o termo, diferente lá da condição, subordina o negócio a um evento futuro e incerto. Aqui temos o acontecimento futuro e certo. Tá? Por isso que a morte seria o termo, dentro daquelas circunstâncias que nós dissemos.
porque é um acontecimento futuro e certo, né? E vai interferir ali no início ou no fim da eficácia do negócio jurídico. Então temos que lembrar, quando falamos em termo, essa palavrinha aqui, ó, quando. Quando vai acontecer, quando vai começar, quando vai terminar. E o termo tem 3 classificações aqui, de acordo com a doutrina. Primeiro, quanto à sua origem. O termo pode ser convencional, estipulado entre as partes, pode ser legal, obviamente, que a lei ali que determina, no caso, por exemplo, de obrigações tributárias, né? E pode ser também um termo judicial, ou chamado de graça, judicial de graça, que é aquele fixado pelo juiz. Tá? Outra classificação do termo é quanto à sua certeza ou a sua determinação. Pode ser determinado ou indeterminado. Mas espera aí, o termo ele é futuro e certo. Sim, ele é certo, ele vai acontecer. Mas você não sabe quando, será indeterminado, né? Ou você sabe quando acontecerá, que é determinado. Então, o prazo lá, ó, dia 30 de agosto, é um termo determinado. Agora, a morte, como dissemos, é indeterminado. Não deixa de ser um termo, porque há uma certeza e uma futuridade, né? Mas eu não sei quando vai ocorrer. Então, será um termo indeterminado aqui. Perfeito? E a última classificação, quanto ao tempo ou quanto aos efeitos, o termo inicial, quando começa aquele prazo, dias a quo, ou o termo final, quando encerra aquele prazo, dias adquem, né? E devemos lembrar aqui que o prazo é o lapso temporal entre esse termo inicial e o termo final. Perfeito? Pessoal, para finalizar, dissemos aqui, né, as classificações do termo, ele é certo, ele tem a futuridade, ele é futuro, né? Em geral, é uma data, então 30 de agosto é o termo ali, sabemos, né? E no 131 diz que o termo inicial é suspender o exercício do direito, mas não a sua aquisição. Lembra lá? Enquanto o encargo não vai suspender nem o exercício, nem o direito, nem a aquisição do direito, aqui o termo inicial vai suspender o exercício do direito, mas não a sua aquisição. Então já vai adquirir naquele momento o direito, mas estará suspenso o seu exercício. Perfeito? E temos aqui, então, um quadrinho para compararmos esses elementos acidentais do negócio jurídico. Então, a condição. O negócio jurídico depende do evento futuro incerto, no termo de um evento futuro e certo, e o encargo nada mais é que a liberalidade de alguém colocar ali num contrato gratuito, por exemplo, mais um ônus, um fardo, um gravame. Certo? Enquanto a condição suspende a aquisição e o exercício do direito, o termo não suspende a aquisição, mas suspende o exercício do direito, e o encargo não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito. Perfeito? Então, lembrando lá da condição, daquelas conjunções, né, no bom português, se e enquanto. No termo é o enquanto também, né? E lá no encargo temos para que, com o fim de que. São essas conjunções que vão te auxiliar ali para identificar na hora da prova se trata de uma condição, de um termo, um encargo. Pessoal, recomendo tirar uma foto desse quadrinho para você levar ali um dia antes da prova, você revisar, né, ou nos momentos antes, para quem gosta disso, mais fácil de olhar e comparar para você garantir essa questão do plano de eficácia dos negócios jurídicos. Perfeito? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima.